Gente, tudo bem? Esse é o quarto vídeo do canal Lumine Mentes. Nesse vídeo nós vamos estar abordando o ensinamento, o grande ensinamento de Jesus, o poder da fé ensinado por Jesus. E de cara eu gostaria de deixar claro que esse assunto não vai ser do ponto de vista teológico, dogmático. Nós não vamos falar sobre dogmas relacionados à fé. Não. Isso aí eu deixo para as igrejas, né? Para a igreja e para as outras igrejas. A gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar em cima do poder da fé, aquele ensinado por Jesus. A fé dogmática já existem muitos outros canais maravilhosos que trabalham, canais da Igreja Católica, das igrejas evangélicas. Então, a gente não vai abordar a perspectiva da fé no sentido teológico dogmático, e sim no sentido do poder da fé que Jesus ensinou para todas as pessoas. Eu sempre tenho indicado os livros da minha biblioteca pessoal, lembrando que eles não estão à venda, nem estou ganhando dinheiro para fazer comercial, mas eu estou indicando porque eu quero que vocês se beneficiem também desses livros, caso vocês queiram adquiri-los. Eu aconselho que assim vocês façam. Adquira esses livros que realmente valem muito a pena. Mas eu vou ficar devendo a vocês hoje 3 livros, porque eu emprestei esses livros e a pessoa ainda não me devolveu. E então eu vou mostrar apenas um dos 4 que eu ia mostrar, e os outros eu vou citar o nome. Os 4 livros são do Padre Lauro Trevisan. Aí você vai dizer assim: poxa, Milton, por que do Padre Lauro Trevisan? Por que não de outros autores? Gente, eu não conheço, estou dizendo que não existe, hein? Se existisse, até me manda uma mensagem aí, se comunica comigo para me passar, porque eu não conheço ninguém que aborde o poder da fé ensinado por Jesus nessa perspectiva, sem ser análise da fé teológica dogmática, analisando o poder da fé simplesmente como Jesus ensinou. Eu só conheço o Padre Lauro Trevisan, e ele tem esse livro aqui, Os Poderes de Jesus Cristo, onde ele não fala só do poder da fé, ele fala de vários temas ligados a Jesus Cristo, mas tem uma boa parte que aborda o poder da fé. Então você consegue esse assunto neste livro, além de outros assuntos também. Então, se você quiser, além do poder da fé, ler outros assuntos referentes a Jesus, aos poderes de Jesus Cristo, esse livro vale muito a pena, mas o poder da fé também está nele aqui. Os outros são A Fé Remove Montanhas, O Poder da Fé e A Fé Pode Tudo, Mito ou Verdade. Esses 3 livros são do Padre Lauro Trevisan. Ele aborda a fé nessa perspectiva do poder da fé aplicado no dia a dia e ensinado por Jesus Cristo, né? Pois bem, essa questão do poder da fé é interessante porque quando se estuda sobre fé ligada a Jesus, sempre se estuda na questão teológica, mas ele ensinou, ele deixou claro que existe um poder que, quando utilizado da maneira correta, e qual é a maneira correta? A fé não permite, para que realmente a fé tenha um efeito prático que funcione na nossa vida e que possa realizar até milagres na vida da gente, a fé não permite nenhum tipo de hesitação, medo, incerteza, dúvida, descrença. Tipo, eu acredito, vai acontecer isso e tal. Mas será que vai? Se você está nessa perspectiva, o poder da fé não vai acontecer na sua vida. O poder da fé é gratuito. Não exige que você faça nenhum tipo de doação financeira, nada, para que ele se concretize. O poder da fé, ele não depende de você ser católico, evangélico, espírita, budista, judeu, islâmico. Não. O poder da fé ensinado por Jesus é um poder que
que utilizado da maneira correta, vai realizar coisas extraordinárias na vida da pessoa, independente da crença religiosa dela. Veja, a carta aos Hebreus, não se sabe quem foi o autor, né, dessa carta que está lá no Novo Testamento. Porém, pelo estilo de escrita, pela qualidade de vocabulário, pela erudição do texto, percebe-se claramente que é muito provável que tenha sido o apóstolo São Paulo. E eu particularmente acredito que tenha sido o apóstolo São Paulo. E ele foi o único que definiu o que é fé. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Veja, certeza a respeito do que não se vê. Imagine uma pessoa que está doente. Não uma doença grave, desenganada pelos médicos. Não se vê perspectiva de cura, certo? Nem de recuperação. Mas a pessoa que está doente, por ela utilizar o poder da fé, aquela convicção verdadeira, ela se sente curada, feliz e realizada, e plena. Veja, é uma certeza, é uma esperança, não, desculpa. É uma certeza a respeito do que não se vê. Ninguém vê a cura, mas aquela pessoa tem certeza que ela vai ser curada. Esta certeza vai possibilitar a ação do poder extraordinário da fé. E aquela cura vai acontecer. Aí você vai dizer assim: poxa, Nilton, isso é uma coisa muito subjetiva, difícil de acreditar. Lembre que a mente do homem do século XX para cá, ela ficou bem cheia de materialismo, né, e de descrença nos valores espirituais e até mesmo algumas pessoas até desacreditam dessa questão do poder da mente, né? Então assim, mas é uma realidade. Aí você vai dizer assim: tá, então me dê um exemplo real, palpável de alguém que estava numa situação como você falou e a pessoa se recuperou. Eu vou citar aqui a história de Morris Goodman. E no final do vídeo eu vou colocar um trecho de 2 minutos, onde ele conta a própria história dele. Você deve ter visto isso no documentário Segredo. Se você não assistiu o documentário, vale a pena esse resumo que eu vou fazer aqui agora. Morris Goodman, ele viajava de avião, quando de repente o avião caiu e ele ficou extremamente, gravemente ferido. Pra você ter uma ideia, ele perdeu a capacidade de engolir, ele teve esmagamento da medula espinhal, né? Fraturou a primeira e a segunda vértebra. Os médicos diziam que ele ia ser um vegetal o resto da vida, totalmente paralisado na cama e só respirando com a ajuda do respirador artificial e se alimentando sem ser via normal, porque ele não tinha mais a capacidade nem de respirar, né, nem de engolir. A única coisa que acontecia assim: o cérebro dele continuava normal e ele ouvia o que os médicos diziam. A única coisa que ele conseguia fazer era piscar os olhos, né? E as enfermeiras, para se comunicar com ele, colocaram alfabeto e números, e uma piscada seria assim, 2 piscadas seria não, algo assim. E apontando o dedo, ele ia dizendo sim ou não para ele formar a frase. A primeira frase que esse cara formou foi: até o Natal. Ele entrou no hospital em fevereiro. Até o Natal eu saio daqui andando. Veja, ele ouvia os médicos dizendo que ele ia ser um vegetal para o resto da vida. Ele ouvia todas as situações negativas que estavam falando sobre ele. Mas ele não aceitou. O poder da fé exige essa, no bom sentido, rebeldia positiva, de não aceitar aquele sofrimento imposto daquela maneira. E o Morris Goodman, ele disse que ele
ficava exercitando na mente dele, ele ficava se imaginando andando e saudável. Andando e saudável. Ele ficava fazendo isso o tempo todo. 3 meses depois, ele saiu do respirador e voltou a respirar. Os médicos não tinham explicação. Porque ele teve o diafragma esmagado. Né? Então, não se sabe como ele conseguiria fazer aquilo. Mas ele conseguiu. E em dezembro do mesmo ano, Morris Goodman levanta da sua cadeira de roda e sai andando do hospital, como ele tinha dito. E aí eu pergunto a você, sabe o que aconteceu com ele? A doença, o problema, a doença não, o acidente que causou todo aquele dano no corpo dele, permanente, dano permanente, não foi um dano reversível, permanente, incurável pela medicina, mas não por poder da fé. Esse que Jesus ensinou. Veja, esse homem ficou rico com a cura dele, porque as pessoas ficavam tão impressionadas com a história dele que vem aqui na televisão contar, fazer entrevista, cobrava, palestra, né? Seminários com Morris Goodman, e ele começou a ganhar dinheiro com isso. E ele ficou muito bem financeiramente graças a... Veja o que é você reverter um problema. E a gente, muitas vezes as pessoas têm qualquer probleminha e já estão desesperadas arrancando os cabelos. Veja, ele pegou uma coisa, um problema grave, um problemaço, né? Problema para ninguém botar defeito. Ele conseguiu reverter isso numa cura extraordinária pelo poder da fé. E a vida dele mudou também financeiramente. Ele passou a ser uma pessoa rica. E, como eu sempre digo, está lá no Evangelho, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está dentro de você. Então busque primeiro a sua espiritualidade. Porque quem você é na sua essência verdadeira é o seu espírito. Porque o corpo você vai morrer, o corpo vai morrer. O seu espírito é eterno, ele não morre. Então buscar primeiro o reino de Deus. Buscar Deus que está dentro de você. O seu espírito vem diretamente das dimensões do infinito de Deus. Buscar primeiro o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas ou virão por acréscimo. Depende da tradução. Então, as coisas materiais não são as mais importantes, gente. Elas são importantes, mas não são as mais importantes. E o Morris Goodman conseguiu aquela cura extraordinária que era o mais importante para ele, e depois, como consequência, vieram as outras coisas materiais. Mas Morris Goodman está vivo. Você vai assistir no vídeo aqui no final, ele dando o testemunho dele. Né? E ele diz assim, resumir, para você que está assistindo o vídeo, eu resumir em algumas palavras o que eu penso sobre o que o homem é. O homem é aquilo que ele pensa. Então, essa história do Morris Goodman é uma excelente ilustração de como o poder da fé age quando ele é utilizado da maneira correta, sem dúvida, sem medo, sem insegurança, sem nenhum dos empecilhos, com a mente, o coração, a mente, o espírito, todos voltados para aquele objetivo. Ele é infalível. Sempre. Tem um caso interessante no Evangelho que Jesus estava andando e descendo, né, no monte, e um pai chegou desesperado em relação ao filho, que ele sofria. Algumas pessoas falam epilepsia, mas até onde eu sei, ninguém fez exame neurológico no rapaz, né? Então eu diria que o que o texto deixa claro é que ele tinha convulsões. Se era epilepsia ou não, não sei, mas eram convulsões, e constantes e violentas, né? Além das convulsões, ele poderia ter algum outro problema associado, né, que fazia com que ele ficasse agressivo antes das convulsões e tal. E o que é que acontece? Os discípulos tentam curar
esse menino e não conseguem. Os médicos tentaram curar esse menino e não conseguiram, né? E o pai, quando encontra com Jesus, diz assim: se tu podes, ajuda-nos, né? Tem compaixão de nós. E então é interessante que ele diz assim: se tu podes, né? Jesus era extraordinário. Ele foi a única pessoa que pisou na terra aqui, não a única, mas a que conseguiu mais alcançar, a que conseguiu alcançar isso plenamente. Os outros conseguiram alcançar também, mas não no mesmo nível que ele. Jesus conseguiu anular o ego dele. Porque quando o pai diz assim, se tu podes, se ele fosse uma pessoa que fosse centrada no ego, ele diz assim, como assim se tu podes? Eu sou Jesus, eu posso tudo. Ele não respondeu assim. Ele deu uma resposta que é uma excelente base para a exemplificação do poder da fé. E é mais ou menos assim: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Veja, Jesus não disse assim, algumas coisas são possíveis àquele que crê. Se você tem coisa que fica mais difícil, o bicho pega. Não. Ele disse, tudo é possível àquele que crê. Ele não deixou nenhum tipo de impedimento. Tudo é tudo. Veja, essa certeza dada por Jesus deixa claro que o poder da fé não falha. Nós é que por não termos a fé da maneira adequada e não usarmos o poder da fé da maneira adequada, podemos não conseguir os resultados. Mas o poder da fé, ele é infalível. Ele disse tudo. Tem uma outra passagem que tem um comentário sobre essa falha dos discípulos, né? Vou botar o óculos aqui, porque esse aqui é maior, eu vou ter que ler. Jesus respondeu-lhes, né? Lá no Evangelho de Mateus, por causa da fraqueza da vossa fé, eles não conseguiram curar o menino. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, veja, ele está dizendo, se a fé for pequena, mas for uma fé legítima, mesmo pequena, direis a essa montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E aí vem a frase final que é o destaque que eu queria dizer, a frase final de Jesus. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada. Não existe impedimento para o poder da fé. E Jesus chamou os discípulos de raça de incrédulos. Ainda fez um desabafo. Assim, até quando hei de suportar vocês? Porque algumas pessoas talvez não entendam essa reação de Jesus, mas ele ficou indignado porque os apóstolos, os discípulos conviviam com ele e aprenderam dele no poder da fé. E ainda assim falharam quando precisaram utilizá-lo, né? Eu vou dizer mais, Jesus disse mais. Ele disse, aquele que tiver fé fará as obras que eu faço e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ele ia partir. Então ele não ia ter tempo de fazer as obras maiores, mas ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez. Você já imaginou o que é isso? Aí você vai dizer assim, eu não nem tentaria, nem conseguiria fazer isso. Sim, porque o poder da fé, quando a pessoa realmente acredita e utiliza, ele funciona. E ele garantiu que a gente poderia fazer o que ele fez e ainda fazer mais, fazer coisas maiores do que ele fez. Então, gente, se você se sente tá aí desenganado, triste, com um problema de saúde grave, ou em bancarrota financeira, no fundo do poço, está devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Se você está desesperançoso por acontecimentos
terríveis em sua vida, saiba que o poder da fé, ensinado por Jesus, pode realmente modificar a sua vida. E não depende de você ser religioso, nem de pertencer a alguma religião. Depende de você crer firmemente, sem duvidar, sem questionar, com aquela certeza, como o apóstolo Paulo diz, a certeza a respeito do que não se vê, mas daquilo que, mesmo sem se ver, pode se concretizar na vida de cada um de nós. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, ativem as notificações também. Compartilhem nas redes sociais, né, as principais redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, tantas outras que vocês quiserem e puderem. Tragam pessoas para esse canal, né? Porque o objetivo desse canal é ajudar as pessoas que precisam, né? Mas não só as que estão passando por problemas, dificuldades. Se você tem uma boa vida, a sua vida pode ainda melhorar com os ensinamentos que nós compartilhamos aqui, que foram bons para a minha vida, estão sendo bons para a minha vida e fazem com que a minha vida só melhore. E por isso também eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero que a vida de vocês melhore também, cada dia mais, né? Então, tudo de bom para vocês, muita paz, muito amor, harmonia e saúde. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Um abraço. Bom, a minha história começa em 10 de março de 1981. Mudou realmente a minha vida. Eu nunca vou esquecer esse dia. O meu avião caiu. Fui parar no hospital completamente paralisado. A minha medula espinhal foi afetada, quebrei a primeira e a segunda vértebras cervicais, meu reflexo de engolir foi destruído, eu não conseguia comer nem beber, meu diafragma estava destruído, eu não conseguia respirar, eu só conseguia piscar os olhos. Os médicos, claro, disseram que eu teria vida vegetativa, que só piscaria os olhos pelo resto da vida. Era a imagem que tinham de mim, mas não importava o que pensavam, o importante era o que eu pensava. Eu vou sair andando até o Natal. Eu me imaginava sendo uma pessoa normal de novo, saindo andando do hospital. A única coisa que eu tinha para trabalhar no hospital era a minha mente. Quando você tem a mente, pode colocar as coisas em seus lugares de novo. Eu estava preso a um respirador e disseram que eu nunca mais respiraria sozinho porque meu diafragma estava destruído, mas uma voz me dizia, respire fundo, respire fundo. E finalmente eu fui tirado dele. Eles estavam buscando uma explicação. Sabe, eu não podia permitir que nada me viesse à cabeça para me desviar do meu objetivo e da minha visão. Bom, o meu objetivo era sair andando do hospital no Natal. Era o meu objetivo. 8 meses depois, eu saí do hospital andando com minhas pernas. Disseram que nunca seria possível. É um dia que eu jamais vou esquecer. Para as pessoas que estão aí agora assistindo a este programa e estão sofrendo, se eu quisesse resumir a minha vida e resumir para as pessoas o que podem fazer na vida, eu resumiria tudo em poucas palavras. O homem se torna o que ele pensa. As it cries
Listen to the